É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí o fechamento da Sport TV. Agora vamos aqui com comentários aqui da entrevista coletiva de Fábio Carille. Vasco, que jogou até bem contra o Flamengo, merecia até uma vitória, pressionou o time ali do Flamengo, mas infelizmente não deu. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Você já falou muito sobre, mas muita gente tinha o Flamengo como grande favorito para esse clássico. Esse empate para você tem sabor de vitória? É um ponto ganho? O que você fala? Olha, a gente sabe do time do Flamengo, o que conquistou nos últimos anos, o tempo que está junto, a gente sabe de tudo isso. A gente fica feliz pelo resultado, sim, mas a gente não pode ficar feliz. A gente com a camisa do Vasco tem que sempre querer mais. E a gente teve chance de terminar melhor algumas jogadas, né? Teve o chute do PH na trave, falei um pouquinho do segundo tempo, teve o lance do Nuno. Poderia ter terminado melhor ali algumas jogadas e ter feito o gol e sair com a vitória, né? Sei das minhas dificuldades, sei do processo que nós estamos, mas a gente tem que acreditar que sempre dá mais. Carille, boa noite. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. O mesmo Vasco que há 4 dias fez uma partida muito ruim, perdendo para o Ceará, é o Vasco que enfrenta o poderoso Flamengo e por muito pouco não conseguiu sair na frente. Apesar do segundo tempo o Flamengo ter crescido muito, me pareceu até que o Vasco sentiu um pouco a pressão. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é o Vasco nessa temporada 2025? Com o elenco que você tem, é possível garantir que o Vasco não vai correr riscos e que o Vasco vai longe, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil? Esse vai ser o trabalho, né? Conscientizar todos ali que a gente pode. Muitas vezes a gente fica muito preso ao jogo do Ceará, né? Mas fizemos 2 jogos anterior, que foi pela Sul-Americana com o Melgar e contra o Sport, que a gente fez um jogo legal. Contra o Melgar foi 1-0, mas criamos oportunidades que poderia ter sido muito mais. Só o Coutinho finalizou 8 vezes, acho que umas 3 claras, fora as outras chances ali que a gente teve. Era jogo que se fosse 3-4 não tinha nada de errado por aquilo que a gente produziu. Contra o Sport, a gente começa bem o jogo, 5 minutos antes de a gente fazer o gol, a gente se perdeu um pouquinho na partida e acaba fazendo o gol mesmo assim. Depois, falando de uma forma geral, fez uma partida muito legal. Ceará nada, muito pouco. E agora voltamos a fazer uma partida que tem que ser competitiva, concentrada, ligada. Mas a gente não pode levar isso só para o jogo de Flamengo, tem que ser sempre. Já chamei a atenção ali que terça-feira a gente tem um caminhãozinho de areia para descarregar. Sul-Americana, time da Argentina, a gente sabe da rivalidade, que a gente vai ter que estar inteiro para competir e jogar muito para conseguir um resultado positivo. Carille, boa noite, tudo bom? Davis do canal Baby Vasco. O empate com gosto de vitória, né? Mas o Flamengo veio de uma vitória aí de 6-0, conseguimos neutralizar o ataque do Flamengo, mas o que faltou ali para sair aquele gol? Faltou um capricho, faltou um banco mais forte? O que está faltando para a gente sair com a vitória sobre o Flamengo? A gente, apesar das nossas dificuldades, a gente está no Vasco. Então foi um empate com sabor de empate, né? Empatamos, legal, 1 ponto, mas a gente queria ganhar e faltou isso que eu já falei no início da coletiva aqui, faltou a gente melhorar ali, numa decisão final, numa finalização melhor, num cruzamento melhor, para que a gente pudesse aumentar a chance dos nossos atacantes finalizar. É isso, de um capricho melhor ali, no terço final, dentro da área, perto ali, para que a gente pudesse terminar, ter feito 1 gol ou até mais pelas chances que a gente criou ali. Carille, boa noite. Amadeu do canal La Torcida Vascaínos. Queria que você fizesse análise de um determinado jogador que vem sendo muito criticado pela torcida do Vasco devido a alguns erros que ele cometeu. E hoje, na minha opinião, ele fez uma partida até justa. Jogou bem, não comprometeu, que é o João Vitor. E uma outra perguntinha rápida, a respeito até do que o companheiro falou sobre o Jair. Você pensa, uma hora, usar um esquema 4-4-2, colocando Hugo Moura, Jair e Paulinho caindo um pouco pelo lado direito, Coutinho livre e Nuno e Verratti na frente?
Boa noite, obrigado. Boa noite. Eu já fiz isso com o Paulinho, né? E para ser sincero assim, não gostei muito. Eu não sei se precisa treinar mais para rodar mais. O Paulinho me deu muito na parte defensiva, mas faltou a gente criar e chegar ali principalmente pelo lado direito ou pelo lado esquerdo quando ele jogou. Então, para fechar espaço, essas coisas legal, mas para a gente agredir e ser assim, faltou um pouco, né? Talvez melhor treinado, melhor orientado, talvez possa sim, mas nesse momento não, né? Daqui a um pouquinho eu posso fazer um tripé com Coutinho para 2 atacantes, pode ser, né? Mas eu não vejo assim, vai ser muito difícil com as opções que eu tenho usar o Paulinho de lado novamente. A não ser que for para fechar durante o jogo, alguma questão assim, mas como início de ideia, um pouquinho difícil isso acontecer. O João Vitor é um jogador que eu que lancei ele no Corinthians em 2019, conheço bem. Ainda esse ano teve alguns altos e baixos, algumas decisões erradas, e a gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, zagueirar, igual fala lá no interior de São Paulo, né? Tem hora que tem que dar uma zagueirada. Zagueiro bom é zagueiro que não toma gol, né? Não importa como. Então, muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde, enfim, em alguns momentos um bico também para zagueiro é legal. Você sabia que aposentados e pensionistas que... Vencedor aqui sendo assim, né? Mas aí a orientação nossa é passar toda a confiança, porque tem algumas virtudes que para zagueiro é muito importante, bola aérea defensiva, velocidade, alguns detalhes que a gente sabe que é muito importante para zagueiro. Carille, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O Flamengo teve hoje para o segundo tempo Cebolinha, teve o Plata, teve o Luiz Araújo que acabou nem entrando. O Vasco teve Alex Teixeira, Zucarello, um jogador da base, o Garré, que você já disse que não vê como um ponta de velocidade. O Jean Davi entrou no último jogo, no final, não foi relacionado, e o Lloyd nem entrou. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Representantes do Fenerbahçe vão ao Maracanã acompanhar Lucas Freitas em Vasco e Flamengo. O time turco tem interesse no zagueiro e sinaliza a empresários que formalizará uma proposta em breve. Lucas Freitas foi titular novamente no Vasco e teve boa atuação contra o Flamengo no Maracanã neste sábado. O jovem zagueiro foi acompanhado de perto por representantes do Fenerbahçe da Turquia, que gostariam da atuação do defensor e sinalizaram a empresários que farão uma proposta em breve ao clube. Os turcos já observaram o zagueiro no Juventude, clube no qual atuou no ano passado pelo Brasileirão. O fato do defensor já ter atuado na Europa, no Real Valladolid da Espanha, e o potencial do atleta fizeram o interesse do Fenerbahçe intensificar. Freitas tem sido uma grata surpresa no Vasco nesta temporada. Contratado inicialmente para compor elenco, o defensor chegou com menos status que Maurício Lemos e Lucas Oliveira, mas assumiu a titularidade no Carioca e teve boas atuações em 2025. Com Lemos fora mais uma vez, o zagueiro tem sido titular nas últimas partidas e fez jogos seguros na defesa. O defensor tem agradado a comissão técnica e a diretoria vascaína. Ele é considerado uma das boas apostas do Vasco na temporada, uma vez que foi contratado de graça vindo do Palmeiras e tem sido importante, com boa sequência entre os titulares. A multa rescisória dele com o clube para times do exterior é de 60 milhões de euros, cerca de 400 milhões. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.